Olá, boa noite. Vamos começar aqui a nossa live, né? Esperando vocês, aguardando vocês aqui nesse momento. Muito bacana. Isabel já tá aí, bacana. Silvia. Tô muito feliz em estar aqui hoje, né? Para fazer essa primeira live, né? TPM, Terça para Mulheres. Então hoje é dia de TPM, né? Todo mundo aqui já teve uma TPM, eu já tive, vocês já tiveram, mas eu tenho certeza que essa TPM aqui vai ser diferente. Então quero agradecer muito todos os meus colegas, meus amigos que compartilharam, que estão aqui, que estão falando boa noite, uma galera que está entrando, e eu estou muito feliz, né? Nessa Terça para Mulheres, dia de TPM. Então não se esqueça, Daniela, abraça, Ana Mara, Helenice, minha aluna, olha só, minhas alunas aí, tudo entrando, a Aline, muito bacana, Lucélia tá também, oi, tamo junto aqui, galera, Marlúcia, estamos aqui, a Sol, minha amiga querida, linda, maravilhosa, muito bacana, gente, ter vocês aqui. Bom, então eu vou falar um pouco, né, da nossa TPM, Tainã, oi Tainã, tudo bem, querida? Obrigada por você estar aqui. Isabelle Cid, direto de Fortaleza, Ceará. Kalina, direto de Petrolina, Pernambuco. É porque eu conheci ela em Salvador, gente. Tá? Então é por isso. Ratificando aqui, né? Então vamos lá. Gente, o objetivo da nossa TPM é justamente falar a respeito de processos e de como se forma o psiquismo feminino, né? De como isso se dá, como isso acontece nas nossas vidas. Então, de onde surgiu isso, né? A gente fala sempre na psicologia que a gente parte de um ponto, e o ponto que eu parti é analisando aí sempre as pessoas que me procuram, as mulheres, né? Michele, tô vendo vocês, gente, subindo aí, vai entrando aí que eu tô vendo vocês. Agora eu falo mais o nome. Então, de onde surgiu esse lance de TPM, né? Terça para Mulheres. Quando eu estou aí, né, na minha caminhada ao longo dos anos da minha profissão, para quem não sabe, eu sou psicóloga clínica e também organizacional. E eu geralmente, eu sou especialista em saúde mental e estou no doutorado também. Tenho uma caminhada já aí em atendimentos clínicos e tenho uma satisfação de fazer o acompanhamento psicoterapêutico e psicoterápico de homens e mulheres, de adultos, né? Gláucia, minha amiga de trabalho, tá aqui. Obrigado, Gláucia. Rejane, minhas alunas. Daniela acabou de entrar também, ó. Minhas alunas estão tudo aqui. Valeu, meninas, vocês cumpriram. Malu, minha querida maravilhosa, onde eu tenho a satisfação de atender lá no Núcleo Aconchegar, que é uma pessoa fantástica, Malu, essa mulher realmente muito iluminada, eu sou muito grata a Deus pela vida da Malu, né? E então, olha só, o TPM é a Terça para Mulheres, então eu parti desse ponto, né? No acompanhamento psicoterapêutico de mulheres, eu fui vendo que as mulheres têm particularidades que são um pouco diferenciadas dos homens. E aí, nos meus estudos, né, cada hora, e a gente vai vendo que a gente vai agregando coisas, né? E aí, nessa Terça para Mulheres, nesse dia de TPM, eu estou embasada nesse livro aqui, que eu gosto muito, depois eu vou passar o nomezinho para vocês, que se chama Mulheres que Correm com Lobos, que é uma história bacana de uma psicóloga doutora também, que fala sobre o psiquismo feminino e o quanto que nós temos essa concepção diferenciada. Então, queridas, eu tenho uma satisfação de compartilhar aqui com vocês esses momentos, né? Estou vendo aqui clientes, amigas de caminhada, professoras, colegas de trabalho, amigas, que estão aqui, minhas primas maravilhosas,
que estão aqui, então eu fico muito honrada com a confiança de vocês, né? E eu espero compartilhar. Então, o que é o TPM, né? TPM é Terça para Mulheres. Nós vamos fazer uma série de 5 lives aí, falando de temas relacionados ao público feminino, de como nós somos formadas, por que nós escolhemos, como isso se dá, né? E aí, a Bárbara lá de Roraima, Boa Vista. Rapaz, Bárbara, e aí, como é que tá as coisas? Vânia também. Então, como é que vai se dar isso? Edja, minha maravilhosa, são tantas emoções ter você aqui, querida. Tô aqui, o Edja tá falando comigo direto de Pernambuco, Recife. Sensacional. O Edja é fã de Roberto Carlos. E eu quero proporcionar bons momentos aqui hoje, Edja. Olha só. Então vamos lá, meninas. No TPM de hoje nós vamos falar Manaus, Cibele, Manaus. Tive lá em Manaus esse ano ainda, gente. Foi bem bacana. Nessa TPM, então, esse tema... Ó, minha tia me falando oi aí. Minha tia Vana. Esse tema, mulher selvagem. Muita gente ficou aí se perguntando do que se trata de mulher selvagem. Eu quero estar aqui trazendo, então, uma reflexão. Gente, nós mulheres modernas, nós temos um borrão de atividade. E a cada dia mais, nós somos mais cobradas e somos mais pressionadas a ter um sentido. E o que a gente precisa? A gente sofre pressões de todos os sentidos e a gente tem que ser tudo para todos. E cada vez mais esse lance da mulher selvagem vai se perdendo em nós. E eu acredito que tem muita gente aí que está querendo saber o que se trata a mulher selvagem. Mas vamos lá. Mulher selvagem é o nome de um arquétipo. Que os arquétipos, eles são de uma teoria da psicologia junguiana. E o que são eles? Os arquétipos são uma sugestão progressiva de imagens que nós vamos acumulando no inconsciente coletivo. O que eu quero dizer com isso? É assim, ó. Ao longo de todo o desenvolvimento da humanidade, mulheres foram nascendo, mulheres foram se desenvolvendo, e à medida com que elas se comportavam, certos comportamentos inadequados e adequados foram passando de geração em geração. Então, muitas vezes, esse comportamento que você tem hoje, talvez ele não tenha explicação somente em você. Rosimar, minha querida, maravilhosa, obrigada por você estar aqui. Kelly Nancy, né? Andréia, maravilhosa, né? Então, o que acontece? Essas progressões, elas fazem parte de hoje do que nós estamos aqui fazendo e nos comportando. Então, vamos lá. O que você se comporta hoje, provavelmente, não é um comportamento exclusivo seu, mas de muitas mulheres que te antecederam, seja na sua família, seja na sociedade, ou seja, em todo esse contexto. Eu costumo muito aqui, tenho muitas alunas aqui, e eu costumo falar para elas o seguinte, que se a gente hoje está aqui vestindo sutiã, tendo calça jeans, falando com as pessoas, é porque muitas mulheres já sofreram, já foram perseguidas, já morreram para nos dar hoje essa liberdade. Então, o que é, então, esse lance da mulher selvagem? O termo aqui utilizado é para dar nome a um arquétipo, ou seja, um conjunto de comportamentos que, ao longo das gerações, ao longo de várias mulheres que foram perpetuando aí a nossa estrada, a gente foi acumulando esses comportamentos de uma maneira inconsciente. É o que Jung fala assim, ó, de inconsciente coletivo. Então, o que isso significa? Isso significa que por trás de mim, de você, tem várias histórias. Eu carrego a história da minha mãe, a história da minha avó, que carrega a história da mãe dela, que é a minha tataravó, e assim vai. É uma ordem natural das coisas. Oi, Pabline, obrigado por você estar aqui. Gabriele, Carol. É uma ordem natural que as coisas vão se estruturando. Minha querida, maravilhosa Graziella, mais conhecida como Gra, também entrou aqui. A minha colega, do qual eu admiro muito, Nara, também entrou. Fico honrada, Nara, com a sua presença aqui. Valeu demais pelo apoio.
Então, o que que isso significa? Sucessões ou uma geração de mulheres atrás de nós teve que galgar vários comportamentos, teve que galgar várias histórias, e aí elas chegaram nesse modelo que nós temos hoje. Então, assim, nós não podemos falar que nós não sofremos influências culturais, e nós sofremos sim. Nós ocidentais, nós mulheres, espera-se de nós muitas vezes um padrão. E algumas conseguem modificar o padrão e outras não conseguem. Algumas elas vão se comportando da mesma maneira por anos e anos e anos, e outras não, elas decidem mudar, né? Então, o que é então a mulher selvagem? A mulher selvagem dá nome a um arquétipo, ou seja, esse conjunto de comportamentos de gerações. Mas esse nome mulher selvagem, oi Aline, minha querida, Aline tá aqui, maravilhosa, já te vi aqui, já vi seu coraçãozinho. O que é isso? A palavra selvagem aqui, ela não é utilizada num sentido pejorativo, mas ela é justamente utilizada num sentido da sua essência, ou seja, no sentido natural, no sentido original. Porque no contexto social, esse termo selvagem, ele foi modificado. E a gente tem a impressão de que selvagem é aquela pessoa descontrolada, aquela coisa animalesca. Não é isso, não é isso. Nós estamos nos referindo aqui à mulher no sentido natural, ou seja, com a sua estrutura psicológica básica, com aquilo que ela foi formada e está sendo formada desde a sua concepção embrionária. Então, quando a gente fala nesse lance, a gente está falando de uma vida, de uma pessoa que ela está aqui se formando nesse processo de autoconhecimento e se desenvolvendo. Então, quando a gente traz o arquétipo junguiano para a mulher selvagem, a gente quer dizer isso, que você e eu, nós temos uma estrutura inata, uma estrutura básica, um cerne, um centro, onde as coisas elas são encaixadas. E isso é fruto de toda uma sequência de gerações e de um inconsciente coletivo, que assim Jung defende na sua teoria. Mas vamos lá. Como que a gente pode entender então essa mulher selvagem? A gente entende essa estrutura da mulher selvagem quando a gente entende a força psíquica que nós temos. E que muitas vezes essa força psíquica, ela nos direciona. Oi, Daniela, feliz você tá aqui, tô te vendo aqui, acabei de ver, tem várias Daniela. A Daniela, oi professora, né? Oi Débora, também tô te vendo aqui, feliz por vocês estarem aqui. Então, quando você compreende isso, que você tem uma força psicológica capaz de fazer com que você desembarace várias coisas na sua vida, você vai tendo essa força da mulher selvagem. Mônica, eu já te vi, viu, Mônica? Mônica, querida de São Paulo. A Shirleia tá me perguntando, a cultura pode interferir? Nesse modelo, Shirleia, que eu estou apresentando para vocês, dos arquétipos junguianos, todas as sucessões, todas as gerações que tiveram antes de nós, ele interfere no nosso comportamento. É como se a gente vai acumulando. Todos vocês já ouviram desde pequenininha, por exemplo, menina veste rosa, menina fecha as pernas, menina não faça isso, não é assim que a gente escuta, né? E aí, isso são comportamentos que vêm passando de geração em geração. Você sabe que tem muito tempo que a gente ouve essa história que menina veste rosa, que menina tem que fechar as pernas. Quantas vezes no seu processo de desenvolvimento você não ouviu isso? Que menina não solta o cabelo, menina prende o cabelo, moça fala baixo, moça não atende assovio, moça fica quieta no meio dos homens, não é assim? Isso tudo foram inculcando em nós e faz com que a gente molde, a gente molda o nosso comportamento para atender esses anseios. Então a proposta aqui das lives é justamente desconstruir isso. Por quê? Quando Suelma, minha maravilhosa, minha brother do trabalho, best friend, Aline Rodrigues,
também tá aqui, muita galera, né? Muita gente. Gente, estou muito feliz com vocês. Então, quando a gente entende essa influência toda em nós, a gente consegue falar assim, por que eu estou me comportando dessa forma? Será que essa escolha que eu tive é uma escolha consciente ou não? Será que eu estou dentro dos parâmetros que alguém impôs para mim seguir? Ou eu estou seguindo aquilo que, de fato, a minha força psicológica e o que eu tenho dentro de mim faz com que eu siga? Então, essa força da mulher selvagem, ela justamente, ela brota, ou eu não sei se eu posso usar esse termo, ela desabrocha, porque ela está aí dentro de você. Quando você cria um espaço para pensar e agir e dar sentido e significado aos seus sentimentos. Então, você vai dando forças, você vai dando força para essa natureza, para essa sua constituição psíquica, quando você traz sentido e significado aos seus pensamentos e sentimentos, aquilo que você sente. Muitas vezes você se reprime por algum motivo. Então, quando você estiver pensando nisso, você tem que trazer sentido e significado, ou seja, você precisa se reconfigurar, ou seja, fazer um processo introspectivo, que é um dos processos mais difíceis em psicoterapia que eu falo. Às vezes as pessoas me perguntam assim, como é fazer psicoterapia? Eu digo que é uma aventura muito louca, mas é uma aventura em que você entra e, desculpa a redundância, entra dentro de você. E quando você entra dentro de você, você começa a se entender e você começa a analisar que muitas vezes você tem uma força superior àquela que você achava que não tinha e que você tem muito mais recursos para lidar com toda essa gama de informações. Então, deixando claro para vocês onde está essa mulher selvagem. Tenho certeza que ela está aqui me vendo, como eu estou aqui vendo os rostinhos de vocês subindo, os coraçõezinhos, os recados. A mulher selvagem, ela está aí, ela está aqui na minha frente, porque somos eu e você dotadas de uma capacidade psíquica gigantesca, onde nós podemos trazer sentido e significado àquilo que nós pensamos. Mas para isso, a gente precisa abrir mão de algumas coisas. Como a Aline muito colocou aqui, é doloroso, é um processo, é uma caminhada que muitas vezes a gente pensa que está só, né? Mas a gente pode contar com parceiras. E se tem algo que a gente tem que fazer nesses dias é desenvolver a sororidade, né? Que é esse apoio entre mulheres que vocês estão aqui fazendo comigo e que tá sensacional. Então, quando a gente pode ver de fato, então, essa manifestação do arquétipo da mulher selvagem? Quando nós deixamos que essa força psíquica, essa força introspectiva, essa capacidade psicológica que nós temos de mudar, de nos transformar, ela seja fluida, ou seja, ela seja natural. Poliana, minha amiga, obrigada. Minha amiga Poliana, psicóloga, tá aqui comigo também. Valeu, gente. Gisele tá on. Gisele, já te vi aí. A mãe tá on aqui também, hein? Vamos lá. Então, o que é essa força, então? Essa é a força psíquica. Sabe alguns episódios que a gente sente essa força psíquica fluir de uma maneira muito tranquila? Na maternidade, quando nós estamos amamentando, quando a gente está educando um filho. Mas aí você vai falar assim, mas eu não tenho filho, então não tem essa força psíquica? Tem sim. Quando você tem a capacidade de admirar uma cena rara, quando você tem a capacidade de olhar para dentro de si e perceber o quanto que você já conquistou e tudo aquilo que você fez, traz isso um sentido e um significado muito grande para você, né? E aí, isso que é essa força psicológica. Então, quando a gente fala essa palavra, mulher selvagem, eu quero falar para vocês que é a nossa natureza psicológica. Aquela força que muitas vezes intuitiva, a gente abre mão. E quando nós estamos na maternidade, a gente deixa ela tão aflorada. Quem nunca aqui teve uma ideia, um pensamento, né? E aí você se conecta e aí você
ouve o que você tem dentro de você e aí você começa a se comportar em direção desse ideal, desse valor, dessa nova perspectiva, né? Então a Andréa tá compartilhando aqui que tá vivendo esse momento. A Andréa tá com a filhinha pequena. Então essa maternidade que é muito fantasiosa e muito linda para muitas, elas pode ser um momento do despertar dessa natureza psíquica tão forte. Mas, Ariana, eu não quero ter filhos, então não vou ter essa natureza psíquica? Vai sim, vai sim. Você pode sim desenvolver essa natureza psíquica de uma outra forma. Quando você consegue trazer para as suas relações, para o seu trabalho, para a sua vida em comunidade em geral, aquilo que você pode contribuir. Então a mulher selvagem tá aqui me ouvindo, tá aqui me vendo. Vocês são as mulheres selvagens, vocês são as pessoas dotadas de uma capacidade que muitas vezes foi abafada ou reprimida por algum processo psicossocial. Então, como que a gente compreende essa mulher selvagem? Minha best friend maravilhosa acabou de entrar aqui, que é a Rose. Intuição, Ed, é isso mesmo. Para a gente compreender a mulher selvagem, a gente precisa de prática. A gente precisa de prática. Não é uma religião. Eu não posso vir aqui falar que nós vamos agora ensinar os 10 passos para ser uma mulher natural e aflorar essa força psíquica. Não, não é isso. Nós vamos aqui a compreendê-la. Nós vamos aqui tentar desmistificar algumas coisas que nos impedem de deixar com que essa naturalidade apareça. Então, é uma prática constante e é uma prática que muitas vezes nós não aprendemos desde pequena. Então, o que eu digo para vocês, galera, é como se a gente pegasse a palavra psicologia, o termo psicologia, na sua tradução pura, que é o conhecimento da alma. Né? Hoje, cientificamente, a gente não define mais a psicologia assim. A gente tem toda uma retórica robusta para definir a psicologia. Mas no termo, a forma, na sua originalidade, quando a gente vai explicar de uma maneira bem simples, é isso. É conhecer a alma. Então, quando você vai desvendando os mistérios que muitas vezes estão presos de uma forma inconsciente e que esse inconsciente ele tem uma influência da coletividade, você começa então a compreender todos esses aspectos que estão te acompanhando. Então, é muito comum no consultório, na prática clínica, eu ouvir de mulheres assim: eu estou depressiva, eu estou cansada, eu estou fadigada, olha, eu não sei fazer outra coisa a não ser arrumar a casa. Essas falas, elas demonstram a nossa desconexão com aquilo que foi saudável um dia. Se a gente lembrar de como nós éramos quando crianças, nós éramos livres, né? A gente era livre dessas amarras. E aí, de repente, alguém um dia falou pra nós que a gente tinha que fechar as pernas porque a gente era menina e as meninas se comportam. Um dia alguém falou pra nós: você tem que falar baixo porque as moças falam baixo. E aí a gente foi se reprimindo, tentando moldar. As meninas não têm tal profissão. Essa profissão é dos meninos. As meninas não podem fazer isso. Então, todo esse cenário faz com que muitas de nós estamos hoje reprimidas. E quando a gente reprime a nossa natureza, a nossa força psíquica, a gente começa, então, a demonstrar cansaço, fadiga, desespero, uma exacerbada preocupação com o futuro, que vocês e que eu traduzo como ansiedade. No nosso consultório é comum as mulheres chegarem lá e falar: estou ansiosa. E estar ansioso não é estar acelerada. Estar ansiosa é estar demasiadamente preocupada com coisas que ainda não aconteceram. Então, esses comportamentos são comuns quando nós abrimos mão daquela força psíquica que nós tínhamos outrora.
Eu sei que aqui tem muitas mães me ouvindo, Helena, mãe de Helena, mãe de Esté, mãe de Elizabeth, mãe de Luísa, mãe de várias e várias meninas que estão aqui. E elas sabem que muitas vezes as meninas vão lá ter o seu potencial criativo e a gente vai lá e reprime por alguma coisa, né? Assim, porque a nossa educação é repressora, já dizia o Freud há um bom tempo atrás. Mas essa educação, ela tem um sentido. No entanto, a gente precisa saber delimitar o quanto que aquilo está cortando o nosso potencial. Então, começa a analisar aí como anda as suas relações, como é toda a sua geração. Você não se comporta assim porque você um dia nasceu assim. Você comporta assim por uma influência de várias pessoas. Então, o que eu quero nessa série de lives? Trazer a reflexão de que nós mulheres, nós temos um potencial, uma força psicológica muito grande. Tanto que a gente transforma várias situações, tanto que a gente tem galgado diferentes lugares nessa sociedade. Se a gente é capaz de modificar tantos cenários, nós somos capazes de, num movimento de autoconhecimento, fazer com que a gente possa se desenvolver e buscar dentro de nós as principais forças que podem nos ajudar a encarar. Então, quando você abandona a sua natureza, a sua força psíquica, você abre a janela para que esses sentimentos, esses comportamentos e essas sensações apareçam. Então, meninas, né? O que é a mulher selvagem em si? A mulher selvagem é a origem do feminino, é aquela força que nos torna mulheres, é aquela capacidade intuitiva de entrar em contato interno e saber delimitar os nossos desejos e os nossos sentimentos. E aí você fala assim para mim: Ariana, essa minha capacidade, ela está perdida. Eu acho que a minha antena interna desconectou. E eu digo, nada melhor do que um processo de déjà vu, de revisitar toda a sua história para que você possa saber em qual ponto foi que por alguma crise, por alguma desavença, por algum desânimo, por alguma coisa, você perdeu-se dessa mulher, dessa sua natureza psicológica, dessa força. Então, essa mulher selvagem é aquela mulher que tem uma força geradora capaz de fazer acordos, é capaz de ter ideias, ter insight. O que é o insight? Eu explico muito isso na aula. O insight é a ficha cair. Os meus alunos aqui do século passado sabem que eu falo isso muito em sala. A ficha cair, ou seja, aquilo fazer sentido, né? Quando eu tenho um insight, eu falo, eureka, a ficha caiu. Agora eu posso olhar para mim e saber como que eu posso trilhar meu caminho. Então, a mulher selvagem é tudo que nos mantém viva. Todos os aspectos ligados ao feminino. E quando eu digo aspectos ligados ao feminino, eu não estou querendo dizer e nem ditar padrões ou regras, né? Eu não estou querendo dizer isso. Eu não estou querendo te limitar a profissões e a modos de vestimenta. Mas eu estou querendo te dizer que existe aspectos que nos incorporam, que nos fazem nos ser mulheres, né? Então essa é a mulher selvagem, essa é a mulher natural, essa é a mulher que deixa a força da natureza psicológica fluir. E ela não se reprime, ela é capaz de falar o que ela está sentindo e como ela está sentindo. Eu, muitas vezes na sala de aula, eu dou os exemplos de que nós não podemos dar o controle remoto para o outro, porque à medida que eu dou o controle remoto para o outro decidir aquilo que eu quero, eu começo a ferir os meus sentimentos e aquilo que tem dentro de mim. Mas nós devemos fazer um acordo harmonioso, um acordo onde que nós podemos nos colocar e também não reprimir essa nossa natureza. Então, onde nós estamos? Estamos em todos os lugares, nas ruas, nas igrejas, nas lives, né? Nas nossas casas. E agora nós estamos exercendo quase uma função, não sei se quádrupla ou quíntupla,
porque eu nem falo mais dupla jornada. Nós estamos vivendo numa gama de estímulos que tem feito muitas de nós adoecer, né? E aí, o que acontece? Quando a gente não dá sentido e significado para aquilo que a gente está sentindo, a gente começa a ter esses rompantes de choro, esses rompantes de dor, de ansiedade, e aí a sequência, né? E a mulher selvagem é isso, gostei isso que a Aline coloca, é a única, ela é sem comparações. Eu não posso medir a minha maternidade pela sua maternidade. Você não tem como se encaixar no meu modelo de casamento. Você não tem como se encaixar no modelo de casamento da sua avó, né? E isso faz com que você comece a traçar a sua própria trilha. Quando você entende que essa mulher selvagem está por aí, por algum motivo escondida dentro de você, você começa a entender que você tem um potencial grandioso. E é isso, né? Onde então que eu e você, a gente pode achar essa mulher selvagem? A gente já entendeu que a mulher selvagem é essa natureza psicológica que a gente tem dentro de nós. Essa força psíquica que nos leva a uma grande capacidade de intuir, né? E aí a gente sabe que ela está presente em todos os lugares, mas ela pode ter sofrido alguma repressão que ela não está conseguindo lidar. Quando ela está diante dessa repressão, ela precisa novamente voltar, ver aonde que tudo isso aconteceu, para que ela possa ressignificar. E aí você pergunta para mim, Ariana, então eu vou ter que voltar ao passado, então? Olha, não é voltar ao passado, mas é fazer uma leitura diferenciada, trazendo os pontos que podem te fazer e te indicar o que você precisa mudar. Então a gente não precisa necessariamente ficar paralisado no passado, remoer o passado, mas a gente precisa olhar para ele, para que os referenciais apontem para nós o que nós precisamos de mudar aqui no presente, né? Então, essa é a função. E quando você entende tudo isso, que essa natureza pode estar dentro de você e por algum motivo, seja porque você ouviu alguém falar, seja porque você escutou alguém ou porque você ficou chateado com um comentário de alguém, quando você entende isso, você pode pedir ajuda e você pode também tentar buscar recursos internos. As pessoas me perguntam sempre, então todo mundo tem que fazer terapia, Ariana? Não, nem todo mundo precisa fazer terapia, mas eu digo que faz terapia aquela pessoa que quer de fato se autoconhecer e saber tudo que há de bom e como ela pode potencializar ainda mais todos os recursos que tem dentro de si. Então aqui para longe, eu estou aqui diante de várias colegas psicólogas e que me sinto muito confortável em falar com elas, porque a gente precisa entender que para cada um a gente tem um encontro. Talvez você não se identifica com uma determinada linha terapêutica, mas se identifica com outra. E eu não estou querendo aqui ditar o que é certo e o que é errado, mas eu estou querendo dizer que o exercício do autoconhecimento é muito importante. E aí, muito bacana esse comentário da Unicleia, que ela fala que a gente, muito tempo, e ainda a gente priorizou somente o cuidado com o corpo. E por muitas vezes a gente foi se esquecendo e deixando o cuidado com a alma, o cuidado com as nossas forças psicológicas irem se esvaindo, diminuindo, né? Então isso é muito importante. Então onde a mulher selvagem, ela vive, gente? Ela vive no passado, quando nós vamos lá na nossa memória buscar os referenciais para evocarmos as nossas experiências, que muitas vezes vão direcionando o nosso aqui e agora. A mulher selvagem, ela está aqui no presente, quando ela se permite centrar e sentir aquilo que traz para ela um sentido e um significado. E ela também está no futuro, quando ela é capaz de se entregar às suas aspirações, às suas ideias, aos seus sonhos, às suas expectativas saudáveis, né? E aí, praticar o exercício do autoconhecimento, que é o autoconhecimento com U, é muito difícil, mas não é impossível. Mas doses diárias,
formas com que a gente pode ir progredindo, e isso modifica de uma maneira exponencial. Então eu digo que essa é a mulher selvagem. Essa mulher, quando a gente trabalha o nosso autoconhecimento, quando a gente permite com que essas barreiras vão se abrindo, a gente começa então a trazer o nosso melhor potencial. E aí digo mais, queridas, nós podemos estar diante de um processo de repressão de anos, sem saber por que estamos nos comportando dessa forma. A gente precisa entender quais são os mecanismos, quais são os gatilhos, quais são os starts que as pessoas e os nossos sentimentos disparam em nós. Quando a gente entende isso, a gente tem um insight, a gente tem a mudança, a gente pode passar pelo processo de metanoia. Então, mulheres selvagens, mulheres aqui que estão buscando a sua força psíquica, a sua capacidade de ressignificar, né? E capacidade de se conectar. E aí a minha prima Ana colocou aqui que a oração traz esse processo. Com certeza. A mulher selvagem, ela se manifesta em todas as situações ditas saudáveis. Então a gente não pode desprezar nenhum dos aspectos que nos compõem como seres humanos. E a espiritualidade, essa capacidade de se conectar com aquilo que é divino para você, é muito importante para a gente resgatar essa força dessa natureza psicológica que nós temos. Então, meninas, é exatamente esse processo que eu quero discutir aqui com vocês. Quando a gente se volta para si de uma maneira introspectiva, a gente tem essa possibilidade de modificar o entorno. E quando você se encontrar novamente com essa mulher, você vai ver que toda a sua energia, todo o seu bem-estar, todo o seu florescer vai reverberar em outras mulheres, vai reverberar em outras pessoas. Isso vai fazer com que você tenha a possibilidade de modificar as pessoas, né? E aí, a Juliana tá aqui falando que o cuidado com a mente deveria ser cuidado da mesma forma como a gente se preocupa com o ginecologista e o dentista. Super isso, Juliana. Super isso, Ju. Ju Leite, que tá aqui, ó. Super isso. Que a gente não é acostumada a cuidar da gente. Não é assim? Um dia te falaram, não chora, engole o choro. Não faça isso, não fale. E aí a gente vai acumulando coisas. E esse acumular de coisas faz com que a gente reprima a nossa natureza psíquica. Faz com que a gente reprima tudo isso que está acontecendo de bacana. E aí a gente não mais consegue se conectar com a nossa intuição. A gente não mais consegue se conectar com o outro. A gente não consegue mais se conectar com as pessoas, né? Então, a Pablinho tá falando aqui que tá mudo. Tá todo mundo me ouvindo? Não, tá indo. Ó, Pablinho, você deve ter mutado aí. Então, olha só, é exatamente isso, né? Quando a gente consegue se conectar com essa nossa natureza psicológica, nós temos essa força. A gente tem essa capacidade de introspecção. A gente tem a capacidade de mudar o entorno, né? E é isso que esse propósito, é o propósito da nossa live aqui. Trazer reflexões sobre o como nós, mulheres, fomos muitas vezes domesticadas. E essa domesticação fez com que nós estamos sofrendo de todas essas enfermidades psíquicas. E quando eu falo domesticada, não entenda que eu estou aqui ditando para você parar de fazer os seus afazeres domésticos. Mas eu quero aqui dizer que você é mais do que afazeres domésticos. Você é mais
do que isso, né? A Rose acabou aqui de falar que esse estereótipo de mulher guerreira, né? E como se a gente não pudesse cansar. E eu gosto muito da internet. E quando eu falo assim que você é Mulher Maravilha, e as minhas clientes que estão me ouvindo aqui, eu sempre falo isso para elas. Você fica com a roupa de Mulher Maravilha o tempo inteiro. Deixa eu te falar, de vez em quando a gente precisa tirar a roupa de Mulher Maravilha e a gente precisa olhar para dentro de si e falar: eu não consigo mais, eu não posso, e colocar um limite, né? Então, existem várias coisas além dos afazeres. Existem muitas coisas que podem determinar o quanto você está saudável ou não saudável, ou doente. Mas, para longe de dizer o que fazer e como fazer, eu quero levar a esse processo de reflexão, de como você pode começar a pensar isso dentro de você, como você pode começar a fazer esse movimento interno, fazendo uma conexão aí com a mulher natural, dotada desse feminismo que nós temos, desse feminino, né? Para longe de posturas feministas daquele ou do outro partido, mas é do feminino em si, de ser mulher, de sentir, de ser amada, de ser acolhida, mas de amar também, de poder falar, falar o que está sentindo de uma maneira clara, né? A Lana colocou aqui nos comentários agorinha que as pessoas falam assim: quem vai no psicólogo é doido. E eu gosto de dizer que aprendi com a minha professora Purificação, não sei nem onde que ela anda, né? Mas a minha professora falava o seguinte, que a pessoa que mais se beneficia do processo psicoterápico, seja análise, seja terapia, seja qualquer coisa, é aquele indivíduo que ainda não está acometido de nenhum transtorno mental. Quando você ainda não foi acometido de nenhum transtorno mental, né, de nenhum tipo de doença, mas você vai se beneficiar da terapia. Por quê? Porque você vai ter autoconhecimento. Agora, galera, existem coisas que acontecem na terapia, né? E aí, quando a gente não se atenta a os processos que acontecem com a gente, isso faz com que muitas vezes a gente não queira entrar em contato. E aí eu costumo falar: vai com calma. Sempre quando eu recebo mulheres, eu falo assim: meninas, muitas vezes é comum no processo psicoterápico você vai sentir dor, medo, angústia, mal-estar, e você vai falar assim: pra que eu vim procurar isso daqui? Mas eu digo que depois de tudo isso, você vai sentir muita tranquilidade, muita leveza e muita paz. Como saber que é o momento de fazer terapia? A partir do momento em que você se sente perdendo as suas funcionalidades, ou a partir do momento que você sente que, além de todo esse papel, de todo esse aparato de coisas que a gente faz, a gente precisa de algo mais, né? Porque muitas vezes nós estamos aqui fazendo somente coisas pragmáticas, somente meta. A gente é doutrinado que tem que casar com 20 anos, e quando a gente não casa com 20 anos, a gente vai ficar pra titia. E quando a gente casa, a gente tem que ter filho. E quando uma mulher fala que não vai ter filho ou que não vai casar, às vezes nós mulheres fazemos assim: ela não vai casar. E quem disse que isso é regra? E quem disse que tudo isso que estão colocando na gente é regra? Então a gente precisa pensar que tudo isso é um processo, né? Essa ideia de procurar uma ajuda, de procurar o autoconhecimento, para longe de ser miojo, para longe de ser alternativas fáceis, para longe de ser propostas simples, para longe de dar respostas simples, muito mais do que isso. A gente é um movimento, né? E a gente tem um movimento, né? E aí muita gente fala assim: fiz terapia, mas eu não sei se vai ter resultado. Eu fiz terapia e eu não sei se eu vou melhorar. Entenda que a terapia é um processo. E para ter terapia e para ter o conhecimento, você precisa abrir o seu coração, abrir a sua
a sua mente abrir essa caixa de Pandora que tem dentro de mim, de você às vezes, que todas as mulheres, mais caladas que sejam, elas têm uma mulher selvagem dentro delas, que pensa, que sonha, que deseja e que muitas vezes está reprimida por alguma coisa, né? Então, todo o processo de autoconhecimento ele é muito importante. Desde as técnicas cientificamente estabelecidas ou até mesmo os processos de espiritualidade, exatamente tudo isso faz com que você possa modificar. É um processo lento, né? Como muito bem a Alana tem colocado aqui. A Alana é personal trainer e ela sabe muito bem que a gente não perde 20 quilos em uma semana. E é exatamente isso. A gente tem que sair dessas soluções mágicas. A mulher selvagem, muitas vezes, ela está doutrinada a buscar o remédio da felicidade, o remédio para dormir, o remédio para chorar, e é isso que está fazendo com que a gente fique anestesiada de nossas emoções, anestesiada com toda a nossa capacidade reflexiva, intuitiva que nós temos. Então, isso é um alerta. Isso é uma convocação a vocês, meninas. Isso é uma convocação a vocês, mulheres, para que despertem essa natureza psicológica, para que desabrochem, para que deixem florescer esse aspecto psíquico que é muito bacana, que nos ajuda a enfrentar diferentes demandas e, acima de tudo, nos ajuda a se conectar com aquilo que nós realmente gostamos, queremos, estamos sentindo, né? Não nos tolir do que a gente deseja. Nas cenas dos próximos capítulos da nossa TPM, eu vou aqui falar o quanto que existem certos tipos de condicionamentos que nós impomos em nós, que faz com que a gente não se permita abrir para o processo de autoconhecimento. O que tem dentro de nós que nos impede muitas vezes de se autoconhecer? Existem coisas, se eu puder dar o nome, existem gatilhos mentais, existem coisas na nossa psique, na nossa mente, que muitas vezes nos impedem do autoconhecimento. Ainda, nós vamos falar que existem relações com pessoas que também podem nos podar, nos limitar. E como que isso vai acontecer? De uma maneira bem tranquila e bem simples, por meio de histórias, onde eu vou contando histórias para vocês de mulheres que foram desbravando essa psique e entendendo como todo esse processo foi funcionando. Essas mulheres, antes de nós, deixaram esse aprendizado e eu acredito que isso traz um fôlego, isso traz um ânimo para a gente, né? Para que a gente possa mudar, né? E mesmo como a Mônica, minha colega de Sampa, maravilhosa, colocou aqui, até o medo de mudar a gente tem às vezes, né? Eu gosto muito do exemplo de Jesus Cristo, quando ele se direcionava a uma pessoa e antes de fazer, às vezes um paralítico, um cego, alguém que estava ali enfermo, Jesus, ao se direcionar a essa pessoa, ele falava assim: o que queres que eu te faça? Aí você pode pensar comigo, mas é óbvio, se é cego ele quer enxergar, se ele é um coxo ele quer andar, ele quer deixar de ser doente. Não, nem sempre é óbvio. Por isso que é muito importante a gente perguntar: o que queres que eu te faça? O que você quer que eu te faça, né? E o que você quer que eu possa fazer? Porque até mesmo essa doença que te faz tanto mal, talvez você gosta de conviver com ela, ou talvez você não se permita a ser curado, ou talvez você não quer ver, porque dói demais, né? Manda um abraço pro Flávio e Gisele, fala que ele é o melhor. E aí, esse processo é dolorido, mas ele é necessário, né? E quando a gente começa a ver que a gente está aí, como a Núbia colocou, sem respostas, a gente pode nos apoiar. E essa é a proposta do TPM, é trazer um apoio,
é trazer possibilidades de você se colocar. Eu sei que toda essa imposição da pandemia tem feito com que a gente fique aqui nesses lados, né, tecnológicos, mas o lado tecnológico não impede de te mandar um oi sem ser digitado, né? Essa situação serve também para a gente pegar esse telefone aqui e ligar, porque ele também liga, ele não só manda mensagem, para que a gente possa procurar recursos e se aproximar uns dos outros. Eu estou vendo aqui pessoas queridas de vários lugares do Brasil, meninas e mulheres fantásticas que ao longo da minha vida eu fui compartilhando histórias. Parte de vocês está dentro de mim. E eu sei que parte de mim está com vocês. E aquelas que ainda não me conhecem, nessa relação aqui nós podemos construir algo diferente, algo novo. Então, meninas, toda terça serão somente 5 séries de TPM. Nós vamos agora na próxima entender como que nós vamos saber o que pode nos impedir de achar a mulher selvagem, né? E eu quero falar para vocês que no meu site, né, tem um link. A Vanessa tá lá nos Estados Unidos. Vanessa tá nos vendo, maravilhosa. Brasil, nos Estados Unidos, nos representando aí, tá aqui. Jordana, obrigada. Tem um book dessa live de hoje no meu site, disponível lá no meu site www.arianafidelis.com. Se você quer também receber mais informações a respeito da live, e você pode me mandar um direct, que nos dias 30 e 31 de outubro nós vamos estar lançando uma turma exclusiva para mulheres de um workshop de mulher selvagem. Então essa é uma oportunidade. Se você quer ter mais informações de como vai funcionar o workshop, como que isso vai se dar, né? Eu vou fazer esse workshop conduzindo vocês aí nessa caminhada. Eu sou somente aqui uma pessoa que pega na sua mão e nós vamos juntas. Mas eu vou junta só até onde você me permitir caminhar com você. Depois, né, que você entender que já pode desbravar isso sozinho, você já pode ir andar com as próprias pernas. Então tem um e-book, tem um material dessa live aqui que eu fiz hoje, está lá no meu site. Vou passar também o link para aquelas que eu contactei via WhatsApp. Você também pode entrar diretamente aqui no meu direct, me mandar uma mensagem: eu quero o e-book, eu quero participar do workshop. Pode me mandar essas mensagens, porque nós vamos acompanhar, eu vou te responder, minha equipe vai entrar em contato com você para que você possa participar. Não pode perder essa oportunidade, porque o processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, ele é muito importante. Para isso nós precisamos, né, nos aliançar. Então, eu quero aqui agradecer Kelly Nancy, todo mundo, Ana Mara, tia Vana, minha tia Vana que tá aí lá no Ceará. Eu quero agradecer minha prima Luciana Fidelis, minhas alunas que estão aqui em massa, minhas amigas, todas aí que eu fui citando. Cara, show de bola. Amei a participação de vocês. Terça-feira que vem, Nildênia. Cara, tem muita prima minha aqui. Todo mundo que vocês veem aí subindo aí, Fidelis, Thaís, Jordana, minha brother do doutorado, né? Então, assim, minhas colegas de trabalho, minhas alunas, eu agradeço muito a confiança de vocês. E eu quero aqui incentivar a nós, né, a continuar nesse despertar dessa mulher selvagem. E aquelas pessoas que querem conhecer mais, entra em contato comigo, baixa o e-book, lê, né? Daniela, querida, Daniela Oliveira, AP, muito obrigada, querida, né? Todas, tem muitas Danielas aqui, gente. Rejane, sucesso, querida, você é maravilhosa. E então, entre em contato comigo para que você possa receber o e-book, para que você possa ter mais informações acerca do workshop. Mas acima de tudo, fica aqui, entra nas nossas lives, acompanhe esse desvendar dessa trama. Mônica, Suelma, Aline Rodrigues, muito obrigada, porque a gente vai se autoconhecendo aqui nessa jornada.
Então, meu forte abraço, sucesso a nós, obrigada pela participação de vocês e até a próxima terça, TPM, Terça para Mulheres. Tchau, tchau!